Olá pessoal, estamos começando mais um encontro virtual com a língua portuguesa e nós hoje vamos revisar um conteúdozinho que a gente viu em uma aula anterior. Mas antes disso, prepare aí o seu material, prepare o seu caderno para você fazer suas anotações, seu livro, seu lápis, sua borracha e preste atenção nesse texto que eu vou ler aqui para vocês. O menino e seu amigo. O menino não perguntava o que o homem ao seu lado fazia à beira do rio. Em julho, na manhã fria. Foram muitas as manhãs, mas julhos, meses, nem tanto. Foi na certa pouco o tempo que o menino passou ao lado daquele homem, à margem do rio Manso. Depois, em toda a sua vida, não houve tempo tão grande, pois que tempo de menino, como o rio de menino, é maior do que o rio, é maior do que o tempo. Enquanto o tempo passava, devagar para o menino não precisava de entender o mistério, que era o homem estar ali ao seu lado, tranquilo, como se aquela manhã fosse o único lugar de inventar o dia inteiro, gastando o tempo do homem num jeito de ser menino, um exato companheiro. A mão do homem era tão grande que engolia a mão do menino. Quando ele a segurava para juntos irem ao rio, ver o tempo e rio passar. E com ela, o homem cavava o chão da beira do rio, para arrancar da terra úmida as iscas vivas, minhoquinhas rebolantes, que iam se torcer na palma da mão do menino. Cosquenta para a vida toda. Toma cuidado, menino, com a ponta final do anzol. E a meia seta traiçoeira logo fere o dedo do menino. E a gotinha vermelha pinga na água do rio, e na água se desfaz. Não chore, que aí dói mais. O menino não lembra de dor alguma, não lembra. Só lembra de um mágico que uma tarde viu no circo tirar com dedos bem leves de um lenço branco uma pomba que antes não existia. E os mesmos dedos ágeis estavam na mão do homem, que, do dedo do menino, tirou com um gesto igual o duplo finco do anzol, sem dor alguma, lembrável. Agora é tempo de pesca. Silêncio. A linha branca desce vertical e mergulha no espelho do rio. O silêncio. Liga a ponta da vara à espera. O susto. Um cometa percorre o corpo inteiro do menino e se alça ao céu, como uma estrela de prata, uma luz que rebrilha na lua da manhã. E se expandando no espaço, como se o cometa quisesse engolir a própria cauda. O susto, o coração disparado, o tempo. O homem segura o menino trêmulo e tira do anzol um pequeno lambari, apenas um pequeno lambari, sua primeira conquista. O menino também não perguntava por quê. No finzinho da madrugada, antes de vir o dia, aquele homem calado tocava de leve seu ombro e dizia: acorda, rapaz, vem ver o dia nascer. Gostaram? Gostaram do texto? Então vem mais. Lá ia eles, a dupla, como se fossem iguais. E era assim que o menino a seu lado se sentia, pois a única diferença para ele, percebida, é que o sol que nascia chegava primeiro aos olhos do homem, posto lá em cima, sob aqui nos ombros, para o sol chegar primeiro para você do que para mim. E o menino se esqueceu de lembrar-se até que queria de perguntar para o homem, porque ele, de repente, lhe dava o sol todo dia. E aí, gostaram desse textinho? Gostaram mesmo? Esse textinho aí, ele é de Ziraldo, isso mesmo. Ele está no livro O Menino e Seu Amigo. Nesse livro, o autor ele faz uma homenagem ao avô dele. Isso. Ao avô dele e a todos os avós que existem por aí, né? Isso. Então, esse menininho, nesse caso, seria Ziraldo. E o senhor que o carrega, que leva ele para a pescaria, seria o avô,
Ziraldo. Então, ele fez todo esse texto aí, que é um poema. Esse texto é um poema tratando dessa relação entre dois amigos, baseando-se na relação entre a relação dele e a relação que ele tinha com o avô, entre ele e o avô, tá certo? Vamos ver aqui uma palavrinha que é bem forte aí do texto, a palavrinha amigo. A palavrinha amigo, uma palavrinha bem curtinha, mas bem forte. Quantas letrinhas ela tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letrinhas tem a palavrinha amigo. Qual é a primeira letra? A. Muito bem. A é a primeira letrinha da palavra amigo. E qual é a última? O. Muito bem. O é a última letra da palavra amigo. Quantas sílabas eu tenho a palavrinha amigo? A, mi, go. Eu tenho 3 sílabazinhas na palavrinha amigo. 1, 2, 3. Amigo. Amigo. 3 sílabas compõem a palavrinha amigo. Quais são as consoantes da palavrinha amigo? M, muito bem. E G. E quais são as vogais? A, I e O. Essas são as vogais da palavrinha amigo. Agora que estudamos essa palavrinha que carregam um sentimento tão forte, vamos ver. O menino, ele gostava ou não de estar sempre ali à beira do rio, com aquele senhor pescando, vendo o rio passar e o tempo passar? Gostava muito bem. Mas, ele sempre fazia todas as perguntas que ele queria fazer? Não, né? Por quê? Isso porque às vezes ele se perdia vendo tudo aquilo acontecer e sempre deixava alguma coisinha que ele queria perguntar, ele deixava sem perguntar. Não era isso? Agora, nós vamos aqui revisar substantivo e verbo. Pronto. Vamos revisar substantivo e verbo. O que vem a ser o substantivo? Vocês estão lembrados? O que vem a ser? Muito bem, as palavrinhas que nomeiam os seres, os lugares, os objetos e os sentimentos. Muito bem. Sol é um substantivo, é uma palavra utilizada para nomear alguma coisa, não é isso? Amor é um substantivo, é uma palavrinha utilizada para nomear um sentimento. Boné é um substantivo também, é uma palavrinha utilizada para nomear um objeto, um acessório de moda. Foi palavrinhas que nomeiam seres, lugares, objetos, sentimentos. Então, nós chamamos essas palavrinhas elas recebem o nome de elas recebem o nome de substantivos. Substantivos, tá certo? Vamos só apagar aqui.
substantivo. É o nome dado para essas palavrinhas. Mas os substantivos, eles podem variar. Eles podem variar de acordo com o gênero, isso mesmo. Eles podem estar no masculino, como também eles podem estar no feminino. Eles podem estar no singular ou no plural, que é variar de acordo com o número. Como assim com o número? Aqui, esse objeto, ele recebe o nome de piloto. Ou seja, o substantivo é piloto. Eu tenho um, então ele é o piloto. Está no masculino, o piloto. Mas se eu pego outro aqui, eu já não tenho mais apenas um. Eu tenho dois. Então, os pilotos. A palavrinha que estava no singular, o piloto, porque se tratava apenas de um, vai para o plural, porque agora eu estou falando de mais de um. Então, são os pilotos. Certo? Então, essa é a variação que os substantivos sofrem, de acordo com o gênero, feminino ou masculino, e de acordo com o número, plural ou singular. Se referência a mais de um, então é plural. Se é só um, é singular, tá certo? Vamos ver então uma frasezinha onde eu tenha, tá certo? Onde eu tenho aí esse substantivo. Mas antes disso, vamos ver o que vem a ser o verbo. O que é o verbo? A gente já sabe que o substantivo são as palavrinhas que nomeiam, né? As coisas, os sentimentos. Mas e o verbo? O verbo são as palavras que indicam ação, muito bem. E os verbos também, eles podem variar. Eles podem variar de acordo com a pessoa a qual se referem. Pessoas, como assim? Ó, eu, tu, ele, que são as pessoas do singular. Nós, vós, eles, que são as pessoas verbais do plural. E eles podem também fazer referência a presente, passado e futuro. O que é isso, presente, passado e futuro? Presente é o que a gente está vivendo agora, nesse exato momento. Passado é o que já passou, o que já vivemos há um segundo atrás, há um ano atrás, uma semana, um dia, há meia hora, é passado. E futuro é o que ainda vai acontecer. O que vai acontecer desse momento para frente é futuro, tá certo? Vejam só essa frase. A mão do homem era tão grande. A mão do homem era tão grande que engolia a mão do menino. Pronto. A mão do homem era tão grande que engolia a mão do menino. Nessa frase aí, quem são os substantivos e quem são os verbos? Vamos lá. Nós vamos circular os substantivos, tá certo? Que nós encontramos aqui. E vamos sublinhar o verbo, tá certo? Então, quem são os substantivos aqui? Mão, muito bem. Por que mão? Isso, porque é a palavrinha que nomeia alguma parte do corpo, mão. Quem é o outro substantivo? Homem, muito bem, palavrinha que nomeia uma espécie. Qual é o outro substantivo?
Menino, muito bem. Tem mais outra? Mão novamente aqui, muito bem. E aí, quais são as outras? Peraí. Vamos separar isso aqui, senão a gente não vai conseguir. Pronto. E aí, agora? Quem é que falta aí? Circulamos mão e homem. Circulamos mão e menino. E agora? Agora vamos aos verbos. Quem são os verbos aí? Lembre que o verbo são as palavrinhas que indicam a ação. Se estiver indicando uma ação, é verbo. Ação é aquilo que a gente faz. Engolia. Muito bem, então vamos sublinhar. Sublinhar é passar um traço embaixo. Verbo engolir. Eu engulo. Você engole. Ele engole. Engolia. Quem é o outro verbo daí? Era, muito bem. Olha aqui, Era. Eu era. Verbo ser. Era. Está ligado ao verbo ser. Eu era. Tu eras. Ele era. Nós éramos. Verbo ser. Então, nós temos aqui 2 verbos. E tivemos 1, 2, 3 substantivos. Substantivo mão, que aparece 2 vezes. Homem e menina. Muito bem. Vocês compreenderam muito bem o que vem a ser o substantivo. Agora que nós já recordamos aí o que vem a ser o substantivo, vamos recordar uma outra coisa. O uso do R e do RR. Vamos recordar quando, gente? O uso do RR e o uso do R. Vamos lá. A letra E sozinha, entre vogais, ela vai representar um som fraco. Olha lá. Letra R. Sozinha, entre vogais, som fraco. Letra R, duplicada entre vogais, ela vai ter um som mais forte. E na separação silábica das palavras com RR, o primeiro R fica em uma sílaba e o segundo R vai ficar na outra sílaba, tá certo? Exemplo, a palavrinha arroz. Olá. Para que o R aqui tivesse o som forte, ele teve que ser duplicado. RR. Porque eu tinha uma vogal aqui e uma vogal aqui. E o R entre vogais, para ter o som forte, ele precisa estar duplicado. Se eu vou fazer a separação dessa palavrinha, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer arroz. Tá certo? O primeiro na separação, o primeiro R vai ficar numa sílaba e o segundo R fica em outra sílaba, tá certo? Então, lembre-se sempre. R sozinho, entre vogais, som fraco. R sozinho no início de palavras e no final de palavras, ele vai expressar o som forte. O R duplicado, RR, no meio de palavras, é para expressar som forte quando ele está entre vogais. Exemplo vai ser a palavrinha carro. Exemplo de R com som forte no início de palavra. Palavrinha roupa.
Exemplo de R com som forte no final de palavras, a palavrinha amor. E agora o som fraco. Exemplo de som fraco, a palavrinha pedra. Ó, no som fraco, a nossa língua treme, faz r, r. No som forte, o som vem daqui. R, r, tá vendo? Roupa, amor, carro. Agora, olha, pedra, dra. O R fraco vai aparecer entre as consoantes. B, T, D. Ó, aqui, ó. Pedra, dra, dra, dra. Entre vogais, carro, carro, carro. Aqui nós temos carro, ro. E aqui nós temos carro, ro. R sozinho, entre vogais, som fraco. Então vamos lá. Só recapitulando. O R forte duplicado é quando ele está entre com as vogais. Para esse entre-vogal, para ter som forte, tem que estar duplicado. O som forte também é o R sozinho no início de palavras. Som forte, R sozinho no final de palavras. Som fraco, R sozinho entre vogais e o R depois das consoantes. B, T, D. Consoante. Pedra, trem, Brenda. Tá certo? Então, agora vamos ver o que você vai fazer aí de atividade para casa. Tá certo? Vamos lá ver o que você vai fazer? Página 200 e página 201. Página 200 e página 201. É o que você vai fazer de atividade para casa. De casa. São essas duas paginazinhas, 200 e 201. Façam suas anotações. Se vocês quiserem rever sobre substantivo, que são as palavrinhas que nomeiam os seres, lugares, objetos, sentimentos, os verbos, que são as palavrinhas que indicam a ação. Se vocês quiserem ver sobre o RR, tudo isso tem no livro de vocês. Vocês recorrem lá ao livro, páginas 72, 73, 188, é onde estão esses assuntinhos e vocês irão estar revisando esses conteúdos, tá certo? Então, beijos virtuais. Nosso encontro fica por aqui, mas nos próximos eu espero por vocês. Tchau!